Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Angela de Santana e aqui no canal você já sabe, casos criminais verídicos o tempo todo. E hoje eu trago para você a história de Leonard Cohen. Mas primeiro eu quero que você assista essa filmagem feita pelo carro da polícia. E depois disso, eu volto para contar para você o que aconteceu nesse caso aí e a história toda do rapaz que está nesse vídeo, do Leonardo Cohen. A história é trágica. Ele foi acusado injustamente, erroneamente, numa falha terrível do sistema judicial dos Estados Unidos, no estado da Flórida. Mas vê aí o vídeo e me fala o que você achou. E eu te encontro depois dessa filmagem. Roda aí, roda, 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 roda. We're stopping Camden. I'm clear off of that 20, return to a white Subaru Forester. 10-4, change that IDA to a T-Tango. Step out! Step out! Get out! Get out! Put your hands back here. I ain't doing shit. Put your damn hands back here. Who are you? Staff Sergeant Aldridge, Sheriff's Office. My name is Al Wade. I don't care. Step to the rear of this vehicle. In the name of who? In the name of the law of the state of Georgia, step back here now or you're getting tased. I'm going. Watch me now. Put your hands on the back of that truck. Do you see that? Put your hands on the back of that truck. The back of the truck. Both hands. Turn around. 34, Kim, send me another unit. One non-compliant. Your name is Officer who? Staff Sergeant Aldridge with the Camden County Sheriff's Office. Who county? Camden County. Put your hand behind your back. Do I have a warrant? Wait. No. Excuse me. Either put your hands behind your back or you're getting tased. I'm telling you that right now. Why am I getting tased? Because you are under arrest for speeding and reckless driving. I'm not driving. Nobody was hurt. How was I speeding? You passed me doing 100 miles an hour. Okay, so that's a speeding ticket, right? Sir, tickets in the state of Georgia are criminal offenses. I don't have a ticket in Georgia. You do now. Why? You passed me doing 100 miles an hour. Offense and what? Am I going Hands to jail? behind your back. Yes, you are going to jail. Hands behind your back. Put your hands behind your back. Yeah. Yep. Stay down. Stay down. Stay down. Camden, shots fired. Shots fired, Camden. Stay down. Do not give up. Stay down. Stay down. Stay down.
Camden shots fired. Suspect down. You send me help. Stay down. Stay down. Stay down. What's your name? Hey, Buck. You're good. Yeah, I'm almost out there. There's a lady with people coming on shift right now. Here, so I will 10-3. Thank you. Então, gente, essa foi a segunda brutalidade e última, né? Contra o Leonard Cory. Essa abordagem policial ocorreu numa rodovia interestadual no estado da Geórgia, a rodovia 95. Muito extensa, enorme, essa rodovia. E ele estava de volta para a Flórida. E isso ocorreu no dia 16 de outubro de 2023, fazendo exatos 3 anos que ele tinha recebido a inocência dele, depois de ter sido preso, julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua, injustamente, erradamente, por um crime que ele não cometeu, por roubo à mão armada e assalto com arma de fogo. Esse delito é sério aqui nos Estados Unidos. É prisão perpétua. Não tem outra pena. Porque a arma na cena indica que a pessoa estava preparada e pronta para matar. No dia 10 de novembro de 2003, o Leonard Cory, então, tinha 32 anos de idade. 2 pessoas chamaram a polícia e falaram que elas tinham sido assaltadas, que a pessoa tinha uma arma de fogo e que ela tinha roubado na farmácia onde elas trabalhavam $1.700. Então a polícia foi para a farmácia. Era de manhãzinha, bem cedo. Então tinha somente 2 pessoas na farmácia, o Eric e a Kate. O Eric contou para a polícia que quando ele estava chegando no trabalho para trabalhar, que ele tinha visto um homem no estacionamento da farmácia e que ele tinha perguntado para ele se ele estava precisando de alguma coisa.
E ele falou: não, eu estou aqui só esperando o meu filho entrar dentro do ônibus escolar. Então, ela entrou para dentro da farmácia e começou a organizar as coisas para o começo do dia do trabalho. Quando a colega de trabalho dela, Kate, chegou, ela foi abrir a porta, destrancar a porta para ela entrar. Esse homem entrou, começou a lutar com ela e apontou um revólver para ela, forçando ela a deixá-lo entrar. Então, esse homem foi até o cofre da farmácia e roubou US$ 1.700. Ela disse que quando ela foi abrir a porta, ela foi destrancar a porta, era 7h15 da manhã. E que o homem fugiu, que era em volta de 7h24. Então, a polícia, depois de 2 dias, elas foram ouvidas novamente para fazer o reconhecimento do autor desse roubo. Então, elas descreveram um homem, uma das testemunhas, disse que ele era um homem preto e que estava faltando um dente do lado esquerdo da boca dele. E que esse autor desse roubo usava um short jeans azul e uma jaqueta jeans azul e um boné de beisebol. A outra testemunha, que estava lá na loja, todas as duas empregadas lá trabalhavam na loja, disse que não concordou, falou que não, que ele tinha todos os dentes. Sabe, as duas não concordaram com a identificação uma da outra. Então, eles colocaram fotografias, sabe, para que elas fizessem o reconhecimento. E nessas fotografias foram 6 fotos. Nessas 6 fotos, elas tiveram dúvida, todas as duas, mas acabaram apontando para o Leonard Cohen. E nessas 6 fotos, tinha mais de uma foto dele. E teve um detalhe que chamou a atenção dos detetives, foi o que uma das testemunhas disseram, que ele estava bem arrumado, sabe? Então, o Leonardo Cury, nas fotos que ele tinha, ele era o mais bem arrumado. 20 de novembro de 2003, o Leonardo Cury foi preso. E os policiais levaram um short preto e uma blusa preta como evidência do crime, pela descrição que as testemunhas fizeram. Então, ele foi a júri. Ele teve 2 júris.
ele também tinha um álibi, mas nada convencia as pessoas, as autoridades, de que ele não estava envolvido nesse crime, que ele não era o autor desse crime. O álibi do Leonardo Cury. No dia do roubo, exatamente no dia, ele estava a quilômetros, a mais de 5 quilômetros, muito mais, do local. Ele saiu de casa às 6 horas da manhã. Ele e a namorada dele, Enide, com as 3 crianças dela. Então, primeiro, ela deixou as crianças dela na escola. Depois, ela o deixou no ponto de ônibus. Era 6h15. Para ir trabalhar para o trabalho, ele pegava 2 ônibus. Então, aquele ônibus seria o primeiro. Então, ele pegou o primeiro ônibus dele e, na segunda parada, para o segundo ônibus, para ele pegar o segundo ônibus, antes, ele foi até o caixa eletrônico para sacar dinheiro. Ele sacou $20 às 6h45. Ele pegou o outro ônibus e foi para o trabalho. O gerente dele testemunhou que ele era um funcionário exemplar, que trabalhava duro e que nunca chegava atrasado. E que no dia do crime, do roubo, ele chegou às 8 horas em ponto e o Leonardo Cury já estava lá no trabalho. Ele trabalhava em construção civil. Então, a roupa dele que ele usava era bota, era calça, né, própria para aquele trabalho, nunca short, né? E os amigos dele, todos testemunharam, eles levaram, ele foi, os documentos de pagamento, ele foi pago pelo dia todo de trabalho, o dia do crime do roubo. Mas nada disso foi relevante. Nada dessas evidências que ele levou, essas provas, esses álibis, não foram tão fortes para ele. A defesa também fez a conjectura, né, que não daria tempo dele ir lá, cometer o roubo, trocar de roupa e chegar no trabalho a tempo. E ele não, e ele teria que usar o carro da namorada dele, que não estava com ele. Só que o primeiro advogado dele, do primeiro júri, ele não pediu as câmeras do banco. E no segundo júri, já tinha passado de 90 dias.
E a regra é que eles não ficam mais com os vídeos após 90 dias. Então, não tinha um vídeo, sabe? Mas tinha os recibos. Tinha um recibo do, da retirada dele, do dinheiro. Então, os jurados ficaram indecisos, não foram unânimes na decisão deles, no primeiro julgamento dele. E foi anulado. Então, a promotoria ofereceu para ele uma troca, sabe? Ele confessava a culpa e ele recebia 7 anos de prisão. O Leonardo Cury não aceitou. Ele disse que ia provar a inocência dele. No segundo júri, a testemunha Rick, ele testificou, declarou, testemunhou que ele não tinha certeza se era o Leonardo Cury. Então, isso levou o júri à unanimidade. Eles deram o veredito de culpado para o Leonardo Cury e ele foi sentenciado em 2004 à prisão perpétua. Em 2006, ele tentou um novo júri, uma nova investigação, não conseguiu. Em 2019, Leonardo Cury escreveu para a recém-criada Unidade de Revisão de Convicção, 17º Circuito Judicial. Eles reinvestigam casos com presunção de convicção. Então, eles aceitaram o caso dele e entraram em contato com Innocence Project Florida. É um projeto da Flórida que ajuda pessoas que estão presas, sabe? E que se declaram inocentes e que existem dentro do processo algumas falhas, para dizer assim. Então, ele começou a ser defendido por uma advogada desse projeto. Em fevereiro, a doutora Krista Dolan, Innocence Project Florida, tornou-se advogada do Leonardo Cury. E juntos eles começaram a reinvestigar o caso do Leonardo Cury. Primeiro, a CRU entrou com um pedido para que a sentença dele fosse mudada, porque ele já havia cumprido
16 anos e ele poderia ter a liberdade dele enquanto o caso estivesse investigando. E aí eles começaram a ver as falhas na identificação do Leonardo Cury. Não tinha nada, provas físicas e nem científicas dele. As testemunhas não tinham certeza do que elas tinham visto, se era ele ou não. Então, um dos detetives havia dito que tinha chegado até o Leonardo Cury através de um programa de computador chamado Track, de rastreador de reincidentes presos. Esse programa de computador, ele contém informações de pessoas que já foram presas ou de prisioneiros que estão em liberdade condicional. E um dos detetives declararam, testemunharam que o Leonardo Cury eles tinham chegado a ter identificado ele através desse programa. E o CRU, junto com o Innocence Project Florida, pesquisaram e descobriram que aquilo não era verdade, que eles não tinham conseguido a identificação do Leonardo Cury através do programa. Poderia ter sido através de um outro banco de dados, mas não daquele. E dentre outras falhas que poderiam ter sido alegadas no júri pela defesa dele e que não foram. Então, o juiz, diante disso tudo, o juiz anulou todas as condenações do Leonardo Cury. 3 dias após todas as acusações contra Leonardo Cury foram retiradas. Ele foi indenizado pelo estado da Flórida com $817 mil. Quer dizer, ele foi recompensado por esse tempo, eles falam que é um pedido de perdão, de desculpa, né, por esses 16 anos encarcerado. Então, o Leonardo Cury resolveu mudar para Geórgia depois de algum tempo. Ele começou a estudar música e falou que ia trabalhar com algo relacionado à música. Estava olhando uma casa para comprar, mas em 2023, 3 anos após, em outubro, no dia 16 de outubro, ele resolveu voltar para a Flórida. E ele pegou a rodovia interestadual 95. Quando ele foi abordado pelo sargento Buck Aldrich. E ele foi truculento com ele. Ele usou e abusou, ele foi abusivo, é a palavra certa,
com o Leonardo Cohen. Ele ao mandar ele parar o carro, mandou ele descer do carro, ele não pediu a identidade dele, que era a primeira coisa que ele teria que ter feito, porque ele não estava ali, ele estava em excesso de velocidade, ele estava ultrapassando o limite daquele local, segundo o que o policial disse, o sargento Aldridge disse, mas o Leonardo Cohen falou que ele não estava. Então, ele teria que ter pedido para ele a identidade dele, a licença, né, para dirigir, o registro do carro. E dado ele a uma multa e liberado ele. Era isso que ele tinha que fazer. E o Leonardo Cohen falou com ele. Falou, você não me pediu, você não sabe o meu nome, você tem que me multar. Ele não, ele quis levar ele preso. Qual o motivo que ele ia alegar que estava prendendo ele? Então, eles começaram. O Leonard Cohen deve ter tido um surto, ele estava meio estranho, né, de pensar. Imagina ele voltar para a cadeia e começar tudo de novo. Então, ele agrediu o sargento. E eles foram em luta corporal. O sargento tirou o revólver do Colt e atirou nele. E o Leonardo veio a falecer. Então, o policial, o sargento, estava com uma câmera corporal também. Além da câmera da filmagem que vocês viram, ele tinha uma câmera no corpo, no uniforme dele. E essa câmera gravou também. Quando ele fica gritando pro Leonardo Cohen ficar deitado, fica no chão, não levanta, não levanta, o Leonardo já estava prostrado, ele já estava todo ensanguentado no chão. A outra câmera, a câmera do corpo dele mostra isso. Ele algemou ele já estava quase morto, quando ele foi algemado no chão. Então, assim, foi uma brutalidade, uma falta de profissionalismo do policial muito grande, um abuso do que ele fez. Então, eles ali naquele momento, eles não sabiam nem quem que era ele, né? Porque ele não tinha pedido para ele a identificação. Ele foi dado como morto ali no local, depois chegaram os paramédicos, tentaram ressuscitá-lo, mas não conseguiram. Então, houve toda a investigação. E quem fez essa investigação foi a polícia da Geórgia. Em 2025, esse ano, em fevereiro, o promotor Kate Hindley anunciou que o sargento Buck Aldridge não seria cobrado criminalmente pela morte de Leonardo Cohen. Agosto, 7 de agosto de 2025, o Distrito de Promotoria do Estado da Geórgia anunciou uma intervenção policiando o policial Buck Aldridge, acusando ele de violação dos direitos civis
e falsificação de documentos. O Ministério Público Federal do Estado da Geórgia relatou acusações não declaradas no episódio de Leonardo Cury, do tiro fatal. A ação acusou também de abusos não relatados no incidente do tiro fatal de Leonardo Cury. Essas acusações federais estão relacionadas com um padrão de abusos que não estão relacionados com o caso de Leonardo Cury. Gente, então o que vocês acharam desse caso, dessa história do Leonardo Cury? O destino seria destino dele? Será que se ele tivesse continuado preso injustamente, inocentemente, erroneamente, uma falha horrorosa da justiça, ele estaria vivo ou não? Né? E esse policial, o que vocês acharam da abordagem dele? Me conta aí nos comentários. Muitíssimo obrigada. Gente, muitíssimo obrigada por assistir. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.